gente, então hoje nós vamos começar a ver sobre a unidade, o capítulo 5, que é a maneira que nós temos de nos organizar no espaço. Então, o capítulo 5 ele vai falar para nós sobre urbanização, industrialização e infraestrutura. Então, eu vou ler a introdução aqui para a gente poder sintonizar mais o capítulo, né? E vocês vão seguindo aí junto comigo, tá certo? Na página 21. A urbanização está relacionada a transformações no espaço. Na imagem, você pode observar o centro urbano com construções antigas ao lado de outras mais modernas. Esses contrastes no espaço urbano de muitas cidades grandes e antigas do Brasil são reflexos do processo de urbanização ao longo de muitas décadas. Trata-se de transformações que resultam da atividade humana e do aprimoramento da tecnologia. Então, gente, aqui está mostrando para nós a imagem de uma cidade que está em contraste, uma parte moderna ao fundo com, uma variedade muito grande. Nós temos casa, nós temos edifícios e aqui mais na frente construções mais baixas, né? Só um pavimento. Então mostra para nós que hoje as cidades, não só do Brasil, mas de um modo geral do mundo, elas estão crescendo verticalmente através dos arranha-céus, dos grandes edifícios. Então a ONU, ela já falou, ela já comprovou através de pesquisas que a maior parte da população, 80% da população mundial, vive em áreas urbanas, né? E essas cidades foram crescendo ao longo da primeira revolução industrial que ocorreu lá em Londres, lá em meados do século XVIII, né? Lá na Revolução Industrial. Então, o que aconteceu? As pessoas saíram da área rural, foram para as cidades na expectativa de melhores condições de vida. E a mesma coisa aconteceu aqui no território brasileiro, né? Durante o século XX, nós já estamos no XXI, grandes cidades brasileiras se tornaram polo de atração populacional. Eu vou dar um exemplo para vocês como significa isso. O imã, ele não tem o polo positivo que atrai, então as cidades grandes no século XX, elas funcionavam como um polo atrativo de população. Então, muitas pessoas saíam do seu local de origem, iam para as grandes cidades, principalmente a metrópole de São Paulo, à procura de melhores condições de vida, né? Pensando que ia chegar lá e ele ia ter melhores condições, que ia rapidinho arrumar um emprego e assim por diante. Então, como eu já disse para vocês, o processo de urbanização ele está relacionado diretamente, né, a industrialização. Então, tudo começou com a Revolução Industrial. A primeira fase da Revolução Industrial em meados do século XVIII, lá em Londres, na Inglaterra. Então, a urbanização ela vai causar mudanças no espaço, através de construções, principalmente hoje as cidades que não têm muito espaço, né, que ao invés de crescer no sentido longitudinal, né, de oeste para leste, elas estão crescendo verticalmente, os grandes arranha-céus, né? E nas cidades nós vamos encontrar grande parte dos setores da economia, que seria a industrialização, que é o setor secundário, o comércio e serviços, que é o setor terciário, e o terciário quaternário, que é o setor das pesquisas, da robótica, né? E assim por diante. Bom, gente, as cidades também, elas possuem, pode ocorrer um fenômeno que chama conurbação. Eu vou dar um exemplo da nossa realidade aqui. Depois nós vamos falar do livro também, que o autor do Positivo usou. Quando duas cidades ou três crescem e o território delas encontram uma com a outra, ocorreu um fenômeno chamado conurbação. Exemplo, Betim, Contagem
Belo Horizonte. A gente vai só se localizar sabendo que a gente saiu do município de Betim através de placas, né? E Contagem, Belo Horizonte, a mesma coisa. Então, isso é o fenômeno da conurbação. As cidades crescem, o espaço expande tanto, preenche tanto com indústria, com casas, né, residenciais e etc., comércio, shoppings e etc., que o espaço emenda no outro. E aqui no nosso livro, o autor da Positivo, ele deu aqui para nós um exemplo de Goiânia, que é uma cidade planejada, né, a capital de Goiás, com uma cidade chamada Aparecida de Goiânia. Então, elas duas cresceram tanto que emendou uma na outra, formando esse fenômeno de conurbação. Agora, o Brasil, ele tem para nós aqui, né, nós vamos ter uma urbanização que não é uma urbanização tão antiga como lá da Europa, da Ásia, porque a nossa área de cidades, a nossa urbanização, ela começou com a nossa industrialização, que foi bem tardia, se nós compararmos com os países europeus e asiáticos. Então, nas primeiras décadas do século XX, a maior parte da população brasileira vivia no campo. Por quê? A atividade que predominava nessa região era a atividade ligada à área rural, a pecuária, a agricultura, os extrativismos. Então, a maior parte da população morava no campo. Passado algum tempo, as pessoas começaram a sair do campo. É um fenômeno que a gente chama de êxodo rural, né? Eles saíram do campo para as cidades, na expectativa de na cidade ser melhor. Então, muitas das vezes, a cidade não estava preparada para receber aquela quantidade de população, porque a infraestrutura, saneamento básico, né, água, luz, esgoto, casas, não tinha quantidade para poder atender a demanda, a oferta era menor, então causava lá um fenômeno que a gente pode falar do favelamento. Né? As pessoas iam morando nos morros, sem casa, com muita infraestrutura, cheio de gato, que nós já vimos o que é um gato, né, que é ligação clandestina e tudo mais. Bom, gente, as cidades também, elas têm uma hierarquia. Se eu chegar aqui agora e falar com vocês que dentro do nosso trabalho, dentro da empresa a qual eu presto serviço, que é o Colégio Teixeira Neto, tem uma hierarquia, né? Significa que tem lá pessoas que mandam em outras. Igual, eu presto serviço, eu vendo o meu serviço, né? Então, dentro da hierarquia eu vou ter a direção da escola, a parte da pedagogia, depois vem os professores. Então, a gente precisa saber que as cidades também têm uma hierarquia de acordo com o tamanho dela e a importância econômica dela, certo? Então, eu vou ter, lá no alto, no topo, eu vou ter as metrópoles, as cidades grandes e que influenciam todo o território nacional. Eu tenho duas metrópoles aqui no Brasil, que é a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. E São Paulo ainda exerce, além de metrópole nacional, ela ainda exerce uma outra característica que é chamada de metrópole global. Ela vai influenciar além da fronteira do território brasileiro. Ela vai influenciar também em outros países aqui da América do Sul. Abaixo das metrópoles, eu vou ter as capitais ou centros regionais. Né? Eu vou dar um exemplo da nossa realidade aqui de Minas Gerais. Belo Horizonte, mais próximo aqui à nossa região, Betim, que interfere aqui em Igarapé. Às vezes, nem tudo que eu preciso é uma especialidade médica, um exame, né, um hospital, uma coisa assim, eu tenho que buscar, eu tenho que procurar em Betim, ou Contagem, ou mesmo Belo Horizonte. E, além do mais, eu tenho outros centros regionais que estão distantes da área, da capital, que é a área central. Então, eu vou ter Montes Claros, no norte de Minas, eu vou ter Uberlândia, Uberaba, Araxá, no Triângulo Mineiro, né? Eu vou ter Três Corações, eu vou ter Pouso Alegre, no sul de Minas, e assim por diante. Então, as cidades, na segunda hierarquia, elas podem ser representadas tanto pelas capitais ou por centros regionais. E na terceira esfera, eu vou ter centros subregionais. Se nós compararmos aqui, Betim é um centro,
subregional, né? Contagem é um centro subregional. Tem uma influência, mas por estar próximo a Belo Horizonte vai exercer uma influência sobre as cidades que estão próximas no colar, né, metropolitano. Por isso que formou-se as regiões metropolitanas, né, as áreas metropolitanas. Bom, gente, todo mundo sabe que não existe lugar nenhum que é mágico, que não tem problema, que não tem nada. As cidades, elas apresentam problemas sociais, problemas ambientais, né? Então, vamos lá para vocês verem. Poluição é um problema que ocorre nas cidades, principalmente quando tem mais população, mais atividade econômica, os problemas relacionados ao ambiente, né? Os problemas ambientais vão ser maiores. Não quer dizer que numa cidade pequena, igual a nossa cidade de Igarapé, que é uma cidade pequena, que tem aproximadamente uns 40 mil habitantes, que nós não vamos ter problema, vamos ter. Mas quanto maior a cidade, maior são os problemas sociais, econômicos e problemas ambientais. Então, dentro dos problemas sociais, eu posso falar desemprego, a violência, a favelização, né? A falta de infraestrutura, como nós já falamos. Relacionado aos problemas ambientais, eu tenho poluição, né? A poluição sonora, a poluição da atmosfera, a poluição hídrica, né? De rios, a poluição dos solos, todos são tipos de poluição que a gente vai ter. E é importante a gente ver que muda-se o endereço, mas os problemas são os mesmos. Ou com maior intensidade, ou com menor intensidade. Então, hoje, a gente estudou, né, no nosso livro didático, da página 20, né, e 1, da página 21, até a página 29. Então, como tarefa de casa, dever de casa, eu gostaria que vocês fizessem para mim. E nós vamos encontrar lá no Zoom para a gente comentar essa atividade. Vocês vão fazer para mim, por favor, né? E nós vamos comentar na aula da videoaula do Zoom, a página 24, 26 e a página 29. Não reclama não, porque nós vamos fazer juntos, vocês não vão ter dever, e trabalhando junto a gente consegue vencer e é muito mais fácil. Ó, força depende da gente. Então nós não vamos subtrair e nem dividir. Aqui nós queremos somar e multiplicar, tá certo? Então, até breve, um abraço, fiquem com Deus.